Fala, meu povo, tudo bom? Não estou na minha casa, estou na casa da minha mãe, como vocês podem ver. E esse vídeo não vai ser editado. Eu tô gravando ele porque eu decidi bater um papo com a galera que assiste The Handmaid's Tale e que pediu pra eu fazer vídeos comentando essa segunda temporada e os episódios. Eu confesso pra vocês que eu assisto The Handmaid's Tale de uma forma muito diferente do que eu assisto a demais séries, porque eu tenho um pouco de receio com essa história, eu fico muito impressionada por alguns dias quando eu vejo um episódio. Então eu assisti na segunda semana de exibição da segunda temporada os 2 primeiros episódios da segunda temporada. Depois eu dei um tempo. Essa semana eu assisti o 3º episódio. Então hoje eu vou comentar com vocês a história do primeiro, do segundo e do 3º episódio. E agora eu tô enrolando oficialmente para assistir o 4º episódio. Por quê? Vocês estão me mandando inbox por diversos lugares dizendo que o 4º episódio é muito triste. Vocês só me prejudicam, porque eu enrolo mais ainda para ver. The Handmaid's Tale é uma série que me deixa muito impactada, de verdade. Eu fico muito agoniada. E eu fico refletindo sobre a nossa sociedade, sobre as coisas que acontecem, as verdades da nossa vida aqui. E eu fico comparando com a série o tempo todo. Enfim, é uma série que mexe muito com o meu psicológico. E eu preciso degustar ela muito devagarzinho. Se vocês me disserem que é para eu separar lencinhos, que eu vou chorar muito, aí que eu espero mais ainda. Mas vamos lá, essa segunda temporada começou imediatamente depois daquela cena final da primeira temporada, Alfred saindo da casa do comandante. E a gente não sabe se, na verdade, o Nick já está ajudando ela, através do Mayday, a fugir dessa sociedade de Gilead, ou se é alguma outra coisa. E a gente já descobre de cara que é alguma outra coisa não tão legal assim. A segunda temporada já começa com um tapa na cara muito forte da gente. Por quê? A tia Lídia pretende se vingar das aias que se recusaram a jogar a pedra na Janine na primeira temporada. E ela leva todo mundo para um estádio e ela meio que ameaça todas a enforcar, entendeu? Ela acha que aquela pressão psicológica, aquele trauma que ela tá causando vai fazer com que elas sejam mais obedientes a partir daquele ponto. E elas chegam a muito quase morrer enforcadas. A Alfred já começa a olhar pro céu e rezar. E todas as aias estão muito nervosas. Eu confesso que eu fiquei desesperada nessa cena. The Handmaid's Tale tem essa capacidade. Tem cenas que eu fico simplesmente ofegante assistindo, porque eu não tenho condições psicológicas de desenvolver essa história de uma forma madura e sensata. Não consigo. Enfim, a segunda temporada já começa com esse tapa na cara de que Gilead é Gilead, Anti-Lídia é Anti-Lídia e que nada mudou. Nada mudou na vida de Alfred. Ela continua sendo oprimida, abusada psicologicamente, emocionalmente, fisicamente. Só que no meio desses castigos aí de tia Lídia, a gente descobre que Alfred realmente está grávida de Nick, pelo que sabemos, e de comandante perante a sociedade de modo geral. E a gente tem um pequeno vislumbre de como é o tratamento da esposa e do comandante com a Alfred por conta dessa pseudo-gravidez aí que vai abençoar a família deles. Só que a Alfred finalmente recebe um aviso de Mayday de que ela pode fugir, recebe uma orientação e ela foge. E é aí que começa a segunda temporada de fato. O primeiro episódio é basicamente isso, para te mostrar que o final da primeira temporada não era aquilo que você estava imaginando. Nick realmente está do lado de Alfred, ajudando ela a fugir. Comandante e esposa continuam na mesma, filhos de Jacó são bitolados mesmo, não vai mudar. Tia Lídia é muito assustadora. Descobrimos isso porque vimos o que aconteceu com uma aia desobediente que resolveu não fazer o que tia Lídia estava pedindo. Ela é simplesmente uma grávida que fica presa num lugar escuro, acorrentada, tipo um animal. Essa República de Gilead não tem limites. No segundo episódio, a gente vai para as colônias e a gente vê um pouquinho do passado de Offglen, que é a nossa eterna Rory Gilmore. E a gente descobre que ela era uma professora universitária da área de biomédicas, muito inteligente, muito nerd, PhD+++. Rory, né, amores? É uma Rory na vida. E que ela era lésbica, óbvio, isso já tinha sido falado na primeira temporada, casada com filhinho, e que o diretor do instituto lá da faculdade dela, também gay e de outra geração, claro, uma geração que considera essa geração que hoje em dia vive uma pseudo-liberdade, porque a sociedade ainda é muito preconceituosa. É uma galera, enfim, muito sortuda, porque não lutou, enfim. Toda geração acha que a geração seguinte
tem mais privilégios, porque já chegou num mundo mais fácil, talvez, de se viver, né? E ele conversa muito com ela sobre as pequenas mudanças que estão acontecendo. Ele fala, tipo, você apagou do seu celular a foto da sua esposa, você tem a foto aí da sua esposa com seu filhinho, e pra ela é tudo muito óbvio, fala que sim. E ele diz, cara, se eu fosse você eu apagaria, as coisas estão mudando, a sociedade está meio estranha. E aí a gente começa a entender um medo que a gente tinha na primeira temporada. Na primeira temporada de The Handmaid's Tale não fica claro de como foi essa transformação social dos filhos de Jacó. E agora a gente descobre na segunda temporada de que foram acontecimentos muito lentos de mudança de ideologia da sociedade que fizeram com que a República de Gileade se formasse. Então foram mudanças políticas, religiosas, militares, sociais, profissionais. Tudo que foi acontecendo na sociedade foi transformando os Estados Unidos no que hoje é conhecido como República de Gileade. E a gente vê isso através da história do passado da Ofglen, do passado da Offred, principalmente os diálogos que tem nesse início de segunda temporada com relação à filha da June, a filha da Offred, que quando ficou doente ela foi questionada no hospital, coisas que ela não estava achando normal, e ainda era uma vida normal, vida como a nossa aqui. E ela foi questionada, por exemplo, como você trabalha? Sim. Se você, por acaso, tiver que faltar ao trabalho porque sua filha tá doente, é um problema? Ela fala, sim. Todo mundo passa por isso hoje em dia, sabe? Toda mulher hoje em dia toma muito anticoncepcional, porque a vida profissional demanda uma grande parte da história. Enfim, muitas coisas mudaram nos tempos modernos, né? A gente toma decisão sobre o que a gente quer para o nosso futuro. E os filhos de Jacó, eles entram na história exatamente para tirar esse poder de decisão da mulher sobre sua própria vida e seu próprio futuro. E a gente começa a ver essa transformação social aos pouquinhos, até que finalmente acontece o golpe político, acontece a queda da Casa Branca e de todas as igrejas e, enfim, a destituição de todos os poderes que existem naquela sociedade, e inicia-se um golpe que é o dos filhos de Jacó, e uma nova ordem, na verdade não mundial, mas nacional, se forma com as ideologias do filho de Jacó. E é uma ideologia baseada no que eles acreditam ser, que trará prosperidade para o futuro desse país, né? E a gente tá vendo que é meio tenso, não é tão próspero assim. Enfim, gostei muito desse segundo episódio que mostra a história da Ofglen no passado. Fiquei muito feliz de ver um pouquinho de quem era Rory nesse mundo. Muito inteligente, muito sábia. E fiquei feliz de ver que mesmo estando nas colônias, ela tá lá, né, trabalhando arduamente no lugar que tem lixo tóxico, com máscara, roupa suja, enfim, com a pele destruída já, porque o lixo é tóxico. Muita gente morrendo, tossindo. E ela, por ter conhecimentos biomédicos, está sobrevivendo e ajudando outras pessoas que estão ali a sobreviver também a essa prisão nas colônias. E ela mostra o poder que ela tem de conhecimento, inclusive ao matar uma esposa que é levada para lá como prisioneira também. E isso é muito legal, porque existe uma liberdade entre as prisioneiras que não existe com as aias, por exemplo. Então acho que a gente pode ver um bom desenvolvimento de história aí da Ofglen lá nas colônias, ainda mais agora que a Janine chegou lá também. Então ela tem uma pessoa forte do lado dela, porque Janine é sangue nos olhos, quer dizer, no olho. Você entendeu? E é muito engraçado, assim, ver as duas histórias se ramificando, tanto da Ofglen quanto da Offred. A Offred agora do lado oficialmente de Mayday, tentando se salvar, tentando ir pro Canadá, salvar a filha e tudo mais. E a Ofglen lutando pela própria vida, e agora, provavelmente com a ajuda de Janine, com certeza vai rolar alguma treta lá nas colônias liderada por elas duas. É o que eu espero, não vi o quarto episódio ainda. Verei ainda, então se aparece alguma coisa disso no quarto episódio, não sei. Sobre a Offred, no terceiro episódio a gente vê a fuga de Offred. Chegou o momento de Mayday tirar ela dos Estados Unidos, e a gente vê como é complicada essa fuga, porque os filhos de Jacó, eles cercam a sociedade de uma forma muito bem estruturada. Eles têm um poder militar que não tem discussão. Se você tá errado, você morre. Basicamente é isso. Offred só não morreu de primeira porque tia Lídia descobriu que ela estava grávida e protegeu a menina, mas fatalmente, se ela foi encontrada no meio do caminho assim, ela morre. E ela tentou fugir, não conseguiu, deu erro, deu problema, deu
enfim, a vida de Offred, né, gente? É um problema a vida de Offred. Deu muito problema e a gente termina o episódio, o terceiro episódio, que foi todo de determinação, foco, fé e coragem, força guerreira Offred, tentando fugir desesperadamente para Boston para poder encontrar um monomotor que a levaria para o Canadá. Ela consegue encontrar e quando a gente tem aquela ponta de esperança que The Handmaid's Tale dá pra gente de vez em quando, o que acontece? Não acontece. Os militares chegam, tiram ela de dentro do helicóptero e o episódio termina com você com seu coração na mão, sem saber o que vai acontecer com Offred, Brasil. E eu queria levantar alguns pontos aqui do quão importante é a história da mãe da Offred. Ela é um personagem muito importante no livro e ela é uma ativista dentro do mundo de The Handmaid's Tale, trabalhando ali pelo Mayday nas colônias, dá pra ver, porque, né, ela era feminista, ativista, enfim. E a gente sabe que essa galera não é muito bem vista pelos filhos de Jacó. Então, o desenrolar desse paralelo aí com a história da mãe da Offred nessa segunda temporada é um dos pontos principais de The Handmaid's Tale. Eu prometo a vocês que vou assistir o quarto episódio agora, o mais breve possível, porque eu preciso falar sobre ele, eu tenho certeza. Eu resolvi fazer esse vídeo antes de assistir o quarto episódio, porque eu tenho certeza que o vídeo do quarto episódio vai ser textão, de tanto que vocês estão dizendo que eu vou ficar revoltada e vou chorar. Eu já tô me preparando psicologicamente para isso. Então prestem muita atenção na história da mãe da Offred, prestem muita atenção na história da Offred com a filha dela, prestem muita atenção na história da Ruby no Canadá com o marido da June, né, da Offred, que é muito importante. Muitos elementos são importantes nessa série pra gente entender como funciona essa sociedade e pra onde vai essa história no fim das contas, qual é a mensagem que eles querem passar. A mensagem fundamental dessa segunda temporada é: nada acontece da noite pro dia. Um golpe militar, político, econômico, social não acontece da noite pro dia. Fiquem atentos aos detalhes. Fiquem atentos a tudo que acontece na sua sociedade, eleições, pessoas em cargos de liderança, investimentos altos em determinadas áreas. Fiquem atentos a mudanças sociais, políticas e econômicas sempre, porque as mudanças não acontecem da noite para o dia. E quando você percebe, você já está fazendo parte de uma onda sem perceber que fez. Perigosíssimo. Enfim, comenta aqui se você está acompanhando a segunda temporada de The Handmaid's Tale. Fica ligado aqui no canal que nos próximos dias vai sair um vídeo textão sobre o quarto episódio da segunda temporada. Comenta aqui o que você está achando dessa temporada nova. Se você está conseguindo assistir em paz, tranquila, zen, porque eu não consigo assistir zen essa série. E deixa o seu like se você quer mais vídeos de The Handmaid's Tale aqui no canal. É importante vocês darem esse feedback pra mim pra eu saber se eu trago mais vídeos ou não pra vocês, beleza? Beijo e até a próxima. Tchau.